Na noite do dia 22 de novembro de 1987, ocorreu um dos mais misteriosos incidentes de intrusão de sinal dos Estados Unidos. Os telespectadores que estavam ligados nos canais WGN e WTTW de Chicago acabaram presenciando uma mensagem confusa e sem sentido do chamado Max Headroom. No vídeo de hoje, vamos tentar desvendar e rever o caso mais famoso, de invasão de sinal, o caso Max Headroom. Em uma noite aparentemente normal de 1987, os fãs de esporte estavam vendo o noticiário noturno da WGN-TV de Chicago, até que a tela das televisões ficaram escuras e surgiu de repente um vídeo estranho, onde um homem usando uma máscara do personagem Max Headroom. Max Headroom foi um personagem norte-americano que aparecia em alguns comerciais e tinha até um programa próprio. Ele era o primeiro personagem criado por computador, mas não era bem assim, Mas essa é uma explicação bem por cima. Todo esse incidente durou apenas 30 segundos e logo os engenheiros da WGN-TV conseguiram recuperar o sinal roubado. Well, if you're wondering what happened, Com o retorno do sinal, o âncora de esportes Dan Rowan comentou: "Bem, se você está se perguntando o que aconteceu, eu também estou." E deu risada. Isso porque provavelmente ele achou que foi apenas um erro e puxaram um VT errado, mas Dan Rowan estava enganado. O que aconteceu ali foi uma invasão de sinal, e muito provavelmente quem fez essa invasão estava próximo dos transmissores, ou então dentro do prédio da WGN. O problema é que os seguranças procuraram dentro e ao redor do edifício da emissora, mas não encontraram nada e deixaram por isso mesmo. Naquela mesma noite, por volta das 11h20, o canal WTTW, também de Chicago, estava exibindo um episódio normal de Doctor Who, quando de repente... He's a freaking nerd. I think I'm gonna check Swarovski. Freaking oh, Jesus. Yeah. What's the way? Your love is fading. I still see the X. Oh, my files. Oh, I just made a giant masterpiece for all the greatest world newspaper nerds. Oh, my brother is wearing the other one. But it's dirty. What's that footlights on? Oh, no, they're coming to get me. O mesmo ataque hacker começou, mas dessa vez Max Headroom começou a falar algumas coisas, mas nada demais. Ele fez um comentário sobre os nerds, chamou o locutor desportivo da WGN, Chuck Swirsky, de liberal maldito, recitou o slogan da Coca-Cola enquanto mostrava uma lata de Pepsi, mostrou seu dedo do meio que era um vibrador, mostrou a bunda, xingou o jornal da WGN e fez referências ao desenho Clutch Cargo. Após 90 segundos de uma transmissão extremamente aleatória, o sinal normal voltou, mas não porque a WTTW recuperou o sinal, e sim porque os hackers simplesmente decidiram de invadir, Os engenheiros não tinha ninguém de plantão lá na WTTW, então não tinha como eles recuperar o sinal. O canal então recebeu muitas ligações com o pessoal assustado com o que tinha acontecido, já que nada fazia muito sentido e fugia totalmente da transmissão normal dos canais de televisão daquela época. A polícia então chegou a abrir uma investigação para capturar quem era o responsável por essas intrusões, já que isso é um crime. Mas nunca alguém foi oficialmente responsabilizado. E caso alguém venha se entregar hoje em dia,
já não vai mais ser preso, isso porque o crime já prescreveu. Muitas pessoas pensam que é impossível capturar quem fez essa intrusão, mas isso não é verdade, já que um ano antes aconteceu outro infame incidente. Em 1986, o sinal da HBO foi invadido por um hacker que se auto-intitulava de Capitão Meia-Noite e protestava então contra o preço abusivo das assinaturas que a HBO estava cobrando. O FBI investigou o caso porque, que nem eu disse antes, isso é um crime, e encontrou o responsável, o engenheiro elétrico John R. McDougall, e ele foi preso. Para a intrusão, John usava alguns aparelhos que eram, de certa forma, acessíveis, como uma antena parabólica. Na época do incidente, Max Headroom pensava que o culpado também seria encontrado facilmente, mas isso definitivamente não aconteceu. Apesar de oficialmente não existir nenhum culpado, isso não nos impede de tentar apontar alguns suspeitos para tentar desvendar este mistério. A primeira delas é Eric Fournier, que ficou conhecido pela série de vídeos intitulada Shy St. John, que era famosa aqui no YouTube em seus primeiros anos de vida. Apesar do seu canal ter sido deletado, nós temos acesso a alguns destes vídeos e podemos notar uma certa semelhança com o conteúdo de Eric e o incidente de Max Headroom. Não é difícil traçar alguns paralelos, além de que Eric já era conhecido na cena underground na década de 1980, o que aumenta ainda mais as chances de ligar ele com o ocorrido. Porém, nós temos alguns pequenos empecilhos. Eric era membro de algumas bandas e seus companheiros afirmam que, apesar de ele estar envolvido com direção de vídeos já naquela época, ele não teria o conhecimento técnico o suficiente para invadir um canal de televisão. Eric infelizmente faleceu em 2010 e não pode se defender de nenhuma acusação, mas os seus companheiros de banda ainda afirmam que ele nunca pisou em Chicago, em qualquer momento de sua vida. Mas ainda em 2010, surgiu no Reddit de um usuário chamado Bpog, o qual ele dizia que sabia quem estava por trás do tal incidente. Este usuário conta que ele era um habitante da cena punk underground de Chicago durante a década de 1980 e conhecia duas figuras, o qual ele chamou de J e K. J e K eram irmãos, com o J sendo mais velho, porém ele era cuidado por K porque ele tinha um certo grau de autismo, e o K morava então separado, mas dividindo apartamento com a sua namorada e um colega de quarto que era hacker, que era conhecido como M. Os nomes estão logicamente trocados, né, já que o Bpog não quis acusar ninguém de nada porque ele podia estar errado. Bpog cita que eles tinham um senso de humor bem estranho e era parecido com o de Max Headroom, além de que eles tinham sim o conhecimento técnico necessário para invadir o sinal de televisão. Bpog ainda disse que acreditava que J era o homem por trás da máscara, enquanto K era o cinegrafista, e ainda acrescenta que a namorada de K era a moça que batia com mata-moscas na busanfa de Max Headroom, apesar de que, segundo ele, a bunda mostrada ali não era de J, era de K. Em 2015, no entanto, Bpog conta que ele e mais um repórter da Vice tiveram contato com engenheiros da WGN e da WTTW, que trabalhavam naquela época, né, na época da invasão do incidente, e perguntaram qual era a teoria mais plausível para a invasão de sinal que aconteceu em 1987. Os engenheiros afirmam que, apesar do Capitão Meia-Noite ter feito uma invasão externa, era bem improvável que a mesma coisa tinha acontecido com Max Headroom, e que eles sempre trabalharam com a possibilidade daquilo tudo ter sido algo interno da emissora, o que definitivamente só aumenta tudo em mistério, né? Já que teria que ter algum infiltrado para executar as invasões em dois diferentes canais de televisão e na mesma noite. Algumas teorias afirmam que poderia ter sido alguns funcionários descontentes com o trabalho, ou então ex-funcionários que queriam algum tipo de vingança. Levando em consideração os ataques pessoais a Chuck Swirsky, podemos teorizar que talvez tenha sido alguma vingança pessoal contra ele. Mas a verdade é que até a data de produção deste vídeo, nós não temos nenhuma resposta conclusiva. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu tô até usando um óculos diferente porque é um tema especial. Eu sempre tive vontade de fazer um vídeo sobre o caso Max Headroom, mas eu queria fazer algo diferente. Então eu tentei pesquisar mais sobre se sabiam de alguma forma quem estava por trás. E não, cara, até hoje ninguém sabe quem está por trás do incidente. Mas mesmo assim é legal teorizar, né, de certa forma. Bom,
Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, ritual de sempre, inscreva-se. Se não for inscrito, deixe o seu like, deixe um comentário, ative o sininho. E, cara, é isso aí. Não tem muito mais o que eu falar. Deixe sugestões de vídeo se vocês quiserem algum vídeo específico. Sugestões sempre são bem-vindas. Pode ser que não seja feito na hora. Muito provavelmente não vai ser feito na hora, porque tem muitos vídeos para ser feitos ainda. Mas eu sempre levo em consideração, então, o comentário de vocês, de uma hora os vídeos vão sair. Então, bom, agradeço pela visualização de vocês e adeus!